Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus dá uma resposta àquele que leva essa notícia. E alguns dizem que nessa hora Jesus faz pouco caso para sua mãe. Está vendo? Está aqui na palavra do Senhor. Ele que era o Senhor já fazia pouco caso para sua mãe. E não é verdade. Nós acabamos de cantar o Salmo, e o Salmo é tirado do Evangelho de Lucas, no capítulo 1 de Lucas. Só que antes de Maria cantar o Magnífica, a palavra nos revela o anúncio do nascimento de Jesus. E quando ela recebe o anúncio, a frase que da boca da virgem sai é esta: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E quando ela diz isso, a Bíblia acrescenta: e o anjo retirou-se. E Jesus hoje no Evangelho diz: pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Por mais que ele indicasse os discípulos ali presente, dizendo: eis aí a minha mãe, como se estivesse tirando sarro daquele que foi lhe dar notícia. Eis aí os meus irmãos. Mas na verdade, os grandes estudiosos deste versículo bíblico diz a nós que na verdade Jesus está fazendo um belíssimo elogio à sua mãe. Porque muito mais do que os discípulos, ela fez a vontade do Pai. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, segundo a vossa vontade. E amados e amadas de Deus, se você quer ser feliz, se você tem um anseio de felicidade, queira fazer a vontade de Deus. Não queira fazer a sua vontade. A vontade de Deus. E a vontade de Deus, às vezes, ela não está sujeita à nossa vontade, porque é a vontade de Deus.
E Deus sabe o que é o melhor. E sempre Ele vai querer para o Padre Edmilson, Ele vai querer para você o melhor. E para que eu possua o melhor, muitas vezes, para que a vontade dEle se realize, Ele vai ter que tirar. Para que a vontade dEle se realize. Mas era a vontade minha, Padre. Por isso, Deus tirou aquilo que era a sua vontade, para que a vontade dEle agora se estabeleça. E o mais difícil, aceitar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela nos ultrapassa. Hoje na confissão, agora à tarde, eu escutava um pai, acho que ele foi embora, de Caçapava. Está aí, que perdeu o filho de 12 anos, com câncer. Acho que já se foram. O filho que lutou até o segundo final contra essa doença. 12 anos de idade. E veio a morrer. E ele disse: Padre, por incrível que pareça, o meu filho de 12 anos, até porque ele foi formado dentro da espiritualidade dos focolarinos. Já desde pequeno, o pai o educou dentro da espiritualidade dos focolarinos. Ele foi sendo formado em fazer a vontade de Deus. Ele disse: eu tenho plena e absoluta certeza que a vontade de Deus se cumpriu na vida do meu filho. Mas é difícil, Padre, aceitar a vontade de Deus, porque é meu filho. E aí chorava. Eu entendo tudo, até porque o meu filho me fazia entender que era a vontade de Deus. E eu aceito a vontade de Deus, mas dentro de mim, aí eu parei e ele disse: dentro de você existe uma palavra que se chama saudade. E eu preciso, diante do Senhor, dizer: eu respeito a sua saudade. Eu reverencio a sua saudade do seu filho. Mas acolha a vontade de Deus, por mais difícil que ela seja. E aí eu citava para ele uma letra de uma música do Diácono Nelson Correia. Só se tem saudade do que é bom, se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E eu dizia: Pai, eu compreendo o teu sentimento, eu compreendo o tamanho da tua dor. Eu quero aproveitar a deixa e dizer: se você crê que a vontade de Deus foi feita na vida do seu filho de 12 anos, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu disse para ele: teu filho é santo. E recorra à intercessão do teu filho, se você crê que a vontade de Deus se realizou na vida dele. Nem sempre a vontade de Deus ela vai estar em pleno acordo com a nossa vontade. Jesus experimentou na pele essa verdade quando de repente ele tem que tomar sobre si uma pesada cruz e ele tem que dizer ao Pai: Pai, que não seja feita a minha, mas que seja feita a tua vontade. Eu não compreendo, mas eu aceito a tua vontade. E é preciso que eu e você cada vez mais sejamos educados na vontade de Deus, que não só nos dá, mas dentro da vontade de Deus, Ele também nos tira, sabia? Hoje, quando eu acordei pela manhã, eu vi que tinha uma pessoa que deixou um recadinho para mim no Facebook, e eu li, era um texto a respeito da vida dela. E ela conta de um relacionamento que ela teve com um jovem de muitos anos, e que esse rapaz atraía com uma certa constância, e que ele acabou engravidando a sua melhor amiga,
e que ela sabia de tudo isso, mas ela dizia: mas eu gosto dele, padre. Eu ainda sinto um amor que nem eu compreendo por ele. E aí ela fez a perguntinha que eu precisei dar uma resposta: o que o senhor acha de tudo isso, padre? Aí eu respondi do meu jeito. Eu disse: olha, filha, eu vou ser muito sincero com você. Pelo que você partilhou com o padre, eu acho que você tinha motivo suficiente para levantar os braços para o céu e dar glória a Deus. Deus precisou gritar aos teus ouvidos, adiante do fato ocorrido com a sua melhor amiga, e mesmo ele gritando, você não quis escutá-lo. Que não é essa a vontade dele, e que é a sua vontade. Desculpa, dizia eu para ela, o que eu posso lhe dizer é que Deus te deu a graça de um grande livramento. E aí fui falando, depois ela me respondeu e dizia: padre, a sua palavra trouxe grande conforto à minha alma. Eu acho que agora eu estou liberta. Acho que agora eu estou liberta. Agora caiu, como nós dizemos, a ficha, que não era a vontade de Deus. E Deus estava mostrando para ela, com A mais B, que não era a vontade dele. Mesmo que os sentimentos do coração dela fossem os mais sinceros, mas todos os fatos diziam que essa não era a vontade de Deus, mas que era a vontade dela. E amados, quando eu e você fazemos não a vontade de Deus, fazemos a nossa vontade, bata no seu peito comigo, bata assim, diga comigo: a culpa é minha, a máxima culpa é minha, de todas as consequências que eu possa vir a viver. A culpa é sua. Não jogue a culpa em ninguém. Assuma a sua culpa, porque você fez a sua vontade. Você via com muita clareza que não era essa a vontade de Deus, mas você queria fazer a sua vontade. E aí o padre tem que dizer, olhando para você: desculpa, você acabou quebrando a cara. Você acabou se decepcionando. Você acabou se frustrando. Por quê? Porque você quis a sua vontade, não a vontade de Deus. Pessoas simples, cheias de sabedoria, até disseram para você: mas eu não vejo que essa é a vontade de Deus. E você peitou dizendo: mas é a minha vontade. E se é a minha vontade, e se tudo está acontecendo, ou melhor, se foi a minha vontade, e se tudo que está acontecendo agora está me fazendo sofrer, a culpa é minha. A máxima culpa é minha. Celebrar a memória da Virgem Maria é olhar para ela e, no olhar para ela, perceber que mulher submissa à vontade de Deus. Amados, nós moramos no Brasil. E nós da Canção Nova, que temos tido a graça de ir à Terra Santa como diretores espirituais de vários grupos de peregrinos com a obra de Maria, quando você chega na terra de Jesus, hoje, no século no qual vivemos, a gente compreende um pouco do contexto que esse casal viveu em Nazaré. E os orientadores, as pessoas que nos instruem ali na Terra Santa, eles dizem com muita clareza para nós, quando a gente chega em Nazaré: Nazaré era uma pequena vila, que não passava de 200 pessoas. É lá nesse local, de mais ou menos 200 pessoas, que acontece esse fato do anúncio do anjo à Virgem. Há uma garota de pouca idade, e que não tinha como ela esconder a gravidez, porque ela vivia no meio de 200 pessoas. E ela sabia
todos os riscos que ela poderia vir a viver, uma vez que ela aparecesse grávida, naquele tempo. Porque ela com certeza já tinha escutado alguém falar na idade que ela se encontrava, do que acontecia quando uma garota perdia a virgindade ainda nos dias de hoje. O casamento entre católicos aqui no Brasil é uma loucura, né? Infelizmente os namoros entre católicos, é uma loucura. Aqui no Brasil, infelizmente, grande parte já vivem de tudo antes do casamento. Na terra de Jesus, principalmente hoje, numa religião que predomina na terra de Jesus, que são os muçulmanos. E ainda uma outra religião que predomina na terra de Jesus, que são os judeus. E nós cristãos que estamos lá, que somos minoria, mas entre os judeus, entre os muçulmanos, essa palavra virgindade, ela tem um peso totalmente diferente, infelizmente, dos tempos de hoje aqui do Brasil. Eu encontrei um brasileiro que saiu de Porto Alegre e foi morar em Jericó. Trabalhava lá no hotel em Jericó, onde nós almoçamos com os peregrinos. E quando eu fui, ele estava noivo. E eu, cheio de curiosidade, perguntei como que era o namoro, o noivado e o casamento. Ele foi me explicar como é que ele namorava. Ele sentado num sofá lá, a menina no outro sofá e os pais na sala com eles. Esse era o namoro. E por que eles namoravam desse jeito? Porque na verdade ele está comprando aquela futura esposa. Ele está pagando por aquela futura esposa. Ele vai dar à família daquela futura esposa, que eles chamam de dote, um certo valor, para depois possuí-la como esposa. Ele dá o dote, depois os pais dão a filha a ele em casamento, e aí se celebra uma grande festa de casamento, que tem a duração de 7 dias de celebração. Mas durante esse período de namoro, eles não se beijam na boca. Você aguentaria, brasileiro? Eles não ficam tocando na mão, trocando carícias, carinho. Por quê? Porque ele pagou para com ela um dote. E ele precisa recebê-la 100% virgem. E se por acaso, na lua de mel, ele descobre que ela não é mais virgem, ele pode devolvê-la à família, e a família devolve para ele o dinheiro. Para não correr esse risco, o que a família faz? Protege a filha como ela pode proteger. É dentro desse ambiente mais ou menos que a Virgem viveu. Essa era a cultura dela. Esses eram os princípios também da religião que imperava na época. Por isso que se ela aparecesse grávida, qual era a consequência de imediato? Ela pagar o preço pela gravidez. Por isso que quando José descobre que ela está grávida, o anjo do Senhor precisa aparecer a José para convencer que aquilo que estava acontecendo com ela não era obra dos homens, mas era a vontade de Deus. O que aconteceu com ela provém de Deus, provém do alto, José. E é por esse motivo que ele aceita ficar com Maria, porque de forma contrária, a consequência para ela era ser, como qualquer uma outra jovem, apedrejada até a morte por ter perdido a sua virgindade antes do tempo. Mas ela aceita fazer a vontade de Deus. Ela se submete à vontade de Deus. A gente lê o Evangelho, escuta, e parece ser tudo muito romântico, tudo muito lindo. O anjo aparece para ela e pergunta se ela quer ser a mãe, e ela livremente aceita. Só que não é assim. Tinha todas as consequências, e que ela sabia das consequências, mas ela aceitou. Diga, Padre Edmilson, fazer a vontade de Deus
muitas vezes vai me custar caro. Concorda? Fazer a vontade de Deus não é tão simples assim, não. Vamos rezar só a primeira parte do Pai Nosso. Pai Nosso, santificado, seja feito o quê? Seja feita a vossa vontade. Assim como no... E por que quando Deus quer fazer a vontade dele você fica bravo? Por que você fica querendo arrancar os cabelos? Por que você não aceita a vontade de Deus? Por que você não entende que é a vontade de Deus? Você rezou. Eu ia celebrar o casamento da minha irmã. Era a única irmã que talvez eu celebraria o casamento. Estava tudo marcado, a data marcada, quando de repente o noivo da minha irmã dá um chega para lá nela. E além de dar um chega para lá na minha irmã, deixa minha irmã grávida. Minha irmã hoje é mãe solteira. Não sei se ela está assistindo. Tem um sobrinho já com 7 anos, o Pedro. A vontade da minha irmã era casar com esse noivo. Era o sonho dela, como de qualquer outra menina. Foi um susto para ela. Foi um grande susto para minha mãe. Também foi um susto para mim. Porque eu era o celebrante desse casamento. Mas hoje, minha irmã em primeiro lugar, minha mãe em segundo lugar, e eu, Padre Edmilson, levantamos os braços e damos glória a Deus por não ter acontecido este casamento. E a gente consegue ler, fazer a leitura, que não era a vontade de Deus. Minha irmã, se ela tivesse casado com esse homem, talvez hoje ela estivesse pagando um preço muito alto. E ela mesma reconhece que ela estaria pagando um preço muito alto por tudo que esse homem tornou-se após o rompimento desse noivado, desse possível casamento. Você está entendendo? Era a vontade da minha irmã? Era a vontade da minha mãe, dos meus parentes? Era a vontade do padre? Também era, mas não era a vontade de Deus. Por quê? Porque depois ele se revela, ele se mostra, na verdade, quem ele é. E eu glorifico a Deus sempre por minha irmã não ter casado com essa pessoa. Não era a vontade do padre que minha irmã ficasse grávida, tivesse um filho, mãe solteira. Não era a minha vontade. E muito menos talvez a vontade dela. Mas aconteceu esse imprevisto que gerou o que gerou. Porém, hoje nós compreendemos e fazemos a leitura e percebemos que Deus está em tudo isso. Que Deus fez para com minha irmã o melhor. O melhor. Você está entendendo? Que nem sempre está de acordo com a nossa vontade, a vontade de Deus. E que se a gente souber fazer a leitura dos fatos, a leitura dos acontecimentos, no final de tudo, nós iremos dar glória a Deus. Porque Deus sabe de tudo. Entrega, confia ao Senhor o teu futuro. Coloca na mão dele todas as tuas realidades. E no final, você vai glorificá-lo. Tem coisas que nós não entendemos. E que depois de um tempo, a gente olha para trás. E aí nós conseguimos compreender que essa era a vontade de Deus. Infelizmente, naquele momento nós não entendíamos, e porque não entendíamos, murmurávamos, ficávamos bravos, xingávamos muitas vezes, queria arrancar os cabelos porque não entendíamos. Mas depois, quando tudo passou, que a tempestade acalmou, nós compreendemos, era a vontade de Deus. Uma vontade escandalosa, porque ela não estava de acordo com a nossa vontade. Porém, quem saiu lucrando fomos nós mesmos. Alguém já viveu isso na sua vida pessoal? Levante o braço. Eu já.
Hoje eu compreendo um montão de coisa que era a minha vontade e não era a vontade de Deus, e que precisei quebrar a cara para entender que a vontade de Deus não era aquela, que aquela era a minha, mas não era de Deus. Olhar para a virgem, olhar para esse modelo de submissão à vontade de Deus. Eis aqui a escrava. Por isso ela pôde cantar: a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Por quê? Ela responde: porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Todas as gerações, de agora em diante, daqui para frente, e aí nós fazemos parte dessa geração, me chamarão de bem-aventurada. Por que bem-aventurada? Ela também responde: porque o Todo-Poderoso fez por mim. Fez por mim. Eu não entendi a vontade dele, mas ele fez por mim. Eu aceitei a vontade dele, que não era a minha vontade, por isso ele fez por mim. Você está entendendo? Essa menina sofre depois de grávida. Amados, ela saiu de Nazaré, grávida, até Belém. Sabe quantos quilômetros mais ou menos? 100 quilômetros a pé, em cima do jumentinho. Buchuda, como diz lá no Tocantins. Fulana está buchuda, grávida. Eu fico, quando eu vou na Terra Santa, que a gente vem de ônibus da Galileia para a Judéia, e passamos pelo deserto de Judá, aquelas montanhas de areia para cima e para baixo. Eu fico imaginando o percurso que essa menina fez grávida. Não sei se as meninas de hoje aguentariam o tranco, mas ela aguentou. Ela aguentou por causa da vontade de Deus. Ela se sujeitou à vontade de Deus, por isso ela aguentou. Por isso ela pôde dizer: o poderoso fez em mim maravilhas. Eu estou falando tudo isso para dizer a você: faça a vontade de Deus, filho. Eu sei que também muitas coisas você não entende, mas queira fazer a vontade de Deus. Quem é jovem aqui? Levanta o braço. Isso. Ô meu filho, minha filha, fica atento ao que o teu papai fala. Ele tem uma sabedoria inata. Está dentro dele. Fica atento o que tua mãe fala. Às vezes você não entende nada porque que ela está se contrapondo, mas ela sabe lá no fundo, que essa não é a vontade de Deus para você. Ela sabe, por isso que ela está implicando tanto, porque ela quer para você um futuro de felicidade, não de infelicidade. Porque ela sabe das consequências que isso pode gerar na tua vida pessoal. E ela não quer o pior, ela quer o melhor. Aceita os conselhos da tua mamãe. Aceita os conselhos do teu papai. Ah, se eu tivesse escutado minha mãe. Já ouviu essa frase? Quem já ouviu, diga eu. Olha, todo mundo já ouviu. Ah, se eu tivesse escutado minha mãe. Ah, se eu tivesse levado em consideração o que meu pai diz, eu não estaria pagando hoje o preço que eu estou pagando. Porque você quis fazer a tua vontade e não a vontade de Deus. A vontade de Deus, às vezes para nós, ela custa um preço, e um preço alto. Ouviu? Queira estar dentro da vontade de Deus. E não queira se afastar da vontade de Deus, mesmo que você não compreenda naquele exato momento. No ano de 2010, eu estava morando, 2009, em São Paulo. Final de ano, nós podíamos mandar uma carta para o conselho pedindo remanejamento, colocar propostas de remanejamento. E eu propus para o conselho que eu queria ser muito remanejado para Gravatá, Pernambuco. Era o meu sonho naquele ano.
E aí quando o conselho termina, o padre Wagner me liga e diz: padre, o senhor foi remanejado. Eu já fiquei todo trêmulo, ansioso pelo remanejamento. Para onde? Ele disse: para Campo dos Goitacazes. Olha, foi um balde de água congelada em cima de mim. Campo dos Goitacazes. Eu pensei, se eu fosse escolher, eu não escolheria Campos. Nunca nem passou pela minha cabeça Campos. De repente eu fui mandado para Campo dos Goitacazes. Hoje eu compreendo que era a vontade de Deus eu ter ido para Campos dos Goitacazes. E Campo dos Goitacazes sabe como eu amo. Campo dos Goitacazes. Como eu quero bem ao povo de Campo dos Goitacazes. O que Campo dos Goitacazes fez no sacerdócio do padre Edmilson. E o que eu pude fazer também em Campo dos Goitacazes. A minha vontade era gravatar. Mas a vontade de Deus, pelo Conselho da Canção Nova, foi que eu fosse para Campo dos Goitacazes. Esse ano passado, meu sonho era permanecer em Campo dos Goitacazes. Mas o conselho tirou o padre de Campo dos Goitacazes e trouxe para a Cachoeira Paulista. Mas Deus sabe por que ele me trouxe para a Cachoeira Paulista. Se eu fosse escolher, eu diria ao meu conselho da comunidade cristã, eu não escolheria a Cachoeira. Eu escolheria qualquer outra casa de missão, menos Cachoeira. Por quê? Eu sou do gosto de Cachoeira. É porque a casa de missão é diferente. Quem viveu na casa de missão sabe como que é a casa de missão. Eu amei a casa de missão, a missão. Então eu não escolheria Cachoeira. Amo de paixão Cachoeira, mas não escolheria. Mas o Senhor quis me trazer para a Cachoeira. E hoje eu preciso aceitar, dentro do meu coração, que eu estou na vontade de Deus estando em Cachoeira. E quando nós estamos dentro da vontade de Deus, amados, a primeira experiência concreta é esta: nos tornamos felizes. Com todos os problemas normais do dia a dia de Cachoeira Paulista, mas dentro desse contexto de Cachoeira, eu sou feliz. Eu sou realizado. Por quê, padre? Porque eu creio que eu estou dentro da vontade de Deus. E que essa é hoje a vontade de Deus para o padre. Amanhã eu já não sei de nada. Mas hoje é essa a vontade de Deus. Você entende? Diga assim comigo: eis que vem fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Você escutou o que você falou? Escutou? Então você falou o que para o padre? Eis que venho fazer com... Então não reclame quando a vontade do Senhor se manifestar, ouviu? Ouviu? Não reclame. Eu quero terminar dizendo que eu também disse para Jesus um dia, eu ainda era seminarista: eis que venho, e cantava, e o salmista repetia, e na hora da homilia mandava repetir de novo: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E eu repetia, e me entusiasmava com as repetições, com prazer. Aí o padre Edmilson se ordena padre, e o conselho da comunidade me manda para Roma. Não pergunte para o padre se eu fui com prazer, porque eu não fui com prazer. Eu só chorava em Roma. Ah, mas é Roma, cidade do Papa. Mas para mim eu queria estar no Brasil, não em Roma. Padre novo, cheio de sonhos. Queria estar trabalhando com a juventude, celebrando as missas com Jó. Tinha os meus ideais. De repente o conselho me manda para Roma. E lá em Roma eu só chorava. Lá foi a primeira vez na minha vida que eu chorei, onde as lágrimas não escorriam nos meus olhos assim. Lá foi a primeira vez que eu vi lágrimas saltar. Puf, puf, puf. Olha, nunca na minha vida eu chorei daquele jeito. Porque as lágrimas não escorriam assim, ela pingava para frente. Eu chorava, chorava.
E lá eram 14 semanas o curso que eu fui fazer. Aí quando passava a primeira semana, eu contava a primeira, falta 13, Jesus. Falta 12, Jesus. E chorava. Uma angústia de não estar em Roma. De estar em Roma e de não querer estar em Roma. E um dia, todo mundo sai da casa e eu fiquei sozinho no apartamento. Chorando e rezando no apartamento andando. Ia para um lado, ia para o outro. Uma hora, o Senhor me parou numa das salas. E Ele me recordou do refrão do Salmo. Você não disse que faria com prazer a minha vontade? Eu disse, sim, Senhor, eu disse. Aí Ele disse ao meu coração, eu te trouxe a Roma. Aí eu saí da crise. Mas depois de várias semanas de choro, de desespero, porque a vontade do Senhor às vezes tem um preço, e um preço muito alto. Se você se coloca dentro da vontade do Senhor, aguenta a vontade de Deus. No final, quem sai lucrando é quem mesmo? Eu me torno, você se torna, fica de pé. Nós nos tornamos um bem-aventurado. Uma bem-aventurada, porque estamos fazendo com prazer a vossa vontade, Senhor. Queria pedir aos meninos do ministério, normalmente se canta essa música de uma forma agitada, mas ela me veio agora de uma forma lenta. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero obedecer. Senhor, eu quero fazer a vossa vontade. E eu quero fazê-la com prazer. Com prazer. Dá um sorriso para o seu irmão da direita. Com prazer. Mostra para ele fazer. Como é que faz a vontade de Deus com prazer? Sorrindo. Não está entendendo nada, mas está sorrindo. Porque é a vontade de Deus. É o querer de Deus. Eu estou dentro do querer de Deus. Por isso, com prazer. Olha para o Senhor e fala para ele, com prazer. Ah, mas aquele sorriso bonito, com prazer. Fala para ele. Segurando a mão do seu irmão aí. Vamos sorrir um minutinho. Todo mundo sorrindo, sem parar, um minuto. Vamos. Vamos, sorri. Olha para o seu irmão, vai sorrindo para ele. Sorria mais. Dá uma gargalhada para o seu irmão. Porque você está dentro da vontade de Deus. Porque você quer fazer com prazer a vontade de Deus. Às vezes ela dói, nos faz chorar. Mas depois, quando a gente entende que essa era a vontade de Deus, aí você passa a sorrir de novo. Aí eu passei a sorrir lá em Roma. Eu dizia, se o conselho pedir mais 6 meses eu fico, mais um ano eu fico. Porque eu entendi que eu estava dentro da vontade de Deus. A minha vontade não era estar lá, mas era a vontade de Deus que eu estivesse lá. Hoje eu colho tudo o que foi Roma para o meu ministério sacerdotal. Foi lá que o Senhor revelou, em meio a essa crise toda, um dom que eu não sabia que eu tinha, que era o dom da cura física. Eu não sabia que eu tinha esse dom. Mas foi lá em Roma, no meio das lágrimas, que esse dom ele foi gerado. E voltando para o Brasil, eu vi pipocar as maravilhas de Deus através do meu ministério sacerdotal, que eu não sabia que eu tinha, mas que o Senhor gerou em meio à dor, em meio ao sofrimento, a vontade dele. Está entendendo? Canta para você mesmo com eles, lentamente. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. A tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar e me comprometer. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer. Feche os seus olhos. Entrar na intimidade. Entrar na intimidade
do teu coração. Do teu coração, derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. E se só foi ensaio, canta mais forte para você mesmo. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Diga para ele cantando: Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos derrama nós. O teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar. Diga para ele: Senhor, eu quero mergulhar e me comprometer, Senhor. Me comprometer. Entrar na intimidade do teu coração. Entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção. Derrama em nós tua unção. Canta forte. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Diga comigo: em sã consciência. Em sã consciência. Na festa de Nossa Senhora do Carmo. Na festa de Nossa Senhora do Carmo. Na presença do meu Senhor e Salvador. Na presença do meu Senhor e Salvador. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu. Fale seu nome, Padre Edmilson. Em sã consciência. Em sã consciência. Renuncio ao demônio. Renuncio ao demônio. Renuncio ao pecado. Renuncio ao pecado. Renuncio a tudo que me afasta de Deus. Renuncio a tudo que me afasta de O Deus. que me tira da presença de Deus. O que me tira da presença de Deus. Principalmente. Eu renuncio a todo espírito de desobediência. A todo espírito de desobediência. À vontade de Deus. À vontade de Deus. Eu quero viver, Senhor. Eu quero viver, Senhor. A exemplo da Virgem Maria. A exemplo da Virgem Maria. Submetido à tua vontade. Submetido à tua vontade. Mesmo que eu não compreenda, Senhor. Mesmo que eu não compreenda, Senhor. Que eu não entenda. Que eu não entenda. No exato momento. Exato momento. Em que eu for ordenado. Em que eu for ordenado. Mesmo que eu não entenda a ordem, Senhor. Mesmo que eu não entenda a ordem, Senhor. Mesmo que o meu coração não compreenda. Mesmo que o meu coração não compreenda. Eu me submeto, Senhor. Eu me submeto. Eu quero me submeter. Eu quero me submeter à tua vontade, Senhor. À tua vontade. Muitas vezes. Muitas vezes. Visibilizada nas autoridades constituídas. Nas autoridades constituídas. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero ser obediente aos meus pais. Eu quero ser obediente aos meus pais. Eu quero ser obediente à tua igreja, Senhor. Eu quero ser obediente à tua igreja, Senhor. Una. Santa Católica Apostólica. Santa Católica Apostólica. Eu quero ser obediente, Eu quero Senhor. ser obediente, E Senhor. eu rejeito todo espírito de desobediência. Todo espírito de desobediência. Todo espírito de rebelião. Todo espírito de rebelião. Senhor, dá-me a graça. Dá-me a graça de ter ouvidos de discípulos. De ter ouvidos de discípulos. Para que eu, Senhor, escute como discípulo. Escute como discípulo. E obedeça como discípulo. E obedeça como discípulo. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu nesta hora. Diante da tua presença. Diante da tua presença. Peço perdão, Senhor. Peço perdão, Senhor. Por todas as minhas desobediências. Por todas as minhas desobediências. E todas
as consequências. E todas as consequências. Que eu colhi, Senhor. Que eu colhi, e que Senhor. eu estou colhendo. E que eu estou colhendo. Das minhas desobediências. Das minhas desobediências. Senhor, eu fui educado por Ti. Senhor, eu fui educado por Ti. Para obedecer. Para obedecer. E não desobedecer. E não desobedecer. Por isso eu te peço perdão, Senhor. Por isso eu te peço perdão, Senhor. Pelas minhas desobediências. Pelas minhas desobediências. Privadas. Onde eu estava. Sozinho, Senhor. Sozinho, Senhor. Mas em atitude de desobediência. Mas em atitude de desobediência. A minha consciência, Senhor. A minha consciência, Senhor. Ela me diz claramente. Ela me diz claramente. Que eu. Naquele exato momento. Estava desobedecendo. Eu te peço perdão, Senhor. Eu te peço perdão, Senhor. E eu renuncio. A esse espírito de rebelião. Eu renuncio, Senhor. E te peço perdão. A toda desobediência pública, Senhor. A toda desobediência pública, Senhor. A toda orientação que me foi dada. E que eu desobedeci, Senhor. Um desejo profundo de querer fazer a minha vontade. Misericórdia, Senhor. Eu não quero mais pecar. Misericórdia, Senhor. Eis que eu venho. Para fazer a tua vontade. E quero fazê-la com prazer. Dá-me a graça, Senhor. Dá-me a graça. Levanta a mão do seu irmão bem alto. E você que ora no Espírito, salte sua voz. Que o Espírito fecunde os nossos corações agora numa profunda atitude de obediência. A canção nova, pela boca do nosso Pai fundador, nos foi ensinado: quem obedece não erra. Que o Senhor nos dê essa graça de uma docilidade de coração incomparável. Nós queremos, Senhor, viver a alegria da obediência, a santa alegria da obediência, Senhor. O nosso modelo é a Virgem Maria. Ela que tornou-se bem-aventurada, porque soube obedecer, Senhor. Sujeitou-se à tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Eu quero, Senhor, eu quero. Eu, Padre Edmilson, quero, Senhor, viver a lei da obediência, Senhor, dentro do carisma Canção Nova, visibilizada dentro do princípio autoridade e submissão. Nossa obediência. Dá-me a graça, Senhor. Dá-me a graça, Senhor. Cura, Senhor, os corações desobedientes. E por causa das desobediências, estão colhendo os frutos, Senhor, da desobediência. Cura, Senhor, cura os corações feridos, os corações machucados. Cura, Senhor, agora. Mulheres que acabaram, Senhor, pela desobediência aos pais, casando-se, e no casamento foram até mesmo agredidas fisicamente, apanharam dos seus maridos, hoje trazem feridas na alma. Cura agora, Senhor. Toda essa pancadaria, Senhor, foi fruto da desobediência aos pais. Mais uma vez feridas, uma vez machucadas, Senhor, cura agora. Cura o coração de tantas esposas, Senhor, de tantos maridos que também já foram agredidos, até com palavrões, com palavras malditas, pela boca das esposas, Senhor. Cura agora, Senhor, os relacionamentos. Filhos que pagam um preço, Senhor, e um preço muito alto pela desobediência aos pais, Senhor. Filhos que se encontram hoje presos em cadeias, em presídios, por atitude de desobediência. Cura, Senhor, os corações desses filhos e filhas que na desobediência fizeram o que não deveria ter feito, Senhor. Cura agora, Senhor. Cura. Cura o coração de tantos padres que na desobediência aos bispos, Senhor,
consequentemente na desobediência à igreja, hoje pagam um preço muito alto, Senhor. Deixaram o ministério sacerdotal e hoje vivem numa condição desgraçada, Senhor, fora da graça. Cura os corações dos padres, de membros de comunidade, de congregações religiosas, Senhor, tendo em vista a regra do instituto, a regra da comunidade, a regra da congregação, e não quiseram ser obedientes, Senhor, e acabaram saindo, ou acabaram sendo saídos, e hoje encolhe os frutos da desobediência, Senhor. Cura os corações desses irmãos, essas irmãs que sofrem o preço da desobediência, Senhor. Cura, Jesus. Seminaristas, Senhor, postulantes, aspirantes de comunidades religiosas, de comunidades de vida, aliança, numa atitude de rebeldia, Senhor, hoje pagam um preço muito alto. Casaram-se, vivem mal no casamento, Senhor. Vem curando os corações desobedientes, Senhor. E eu quero dizer a corações que me escutam agora: volta à tua obediência, volta ao teu instituto de vida consagrada, filha, filho. Volta à tua comunidade, volta para o teu casamento, marido, volta para o teu casamento, esposa. Volta a ser obediente. Vocês prometeram obediência na frente do sacerdote. Vocês disseram: sim, quero, aceito. Devolve a obediência aos nossos corações, Senhor. É o que eu vos peço agora, Jesus. Quero colocar no teu altar, Senhor, cada coração ferido, cada coração machucado, Senhor, que não quiseram passar pelo preço da obediência e acabaram desistindo, Senhor, na busca de fazer suas próprias vontades. Cura, Jesus, nessa santa missa, esses corações desobedientes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!